Uma coisa é a pessoa morrer de morte natural. Outra coisa é a pessoa morrer de morte violenta. Pois saiba você que o tipo de morte exerce influência sobre as sensações da alma no último instante de sua vida aqui na Terra. Olá, eu sou Clóvis Lima e este é um canal que aborda questões da vida à luz do Evangelho Redentor do Cristo, à luz da doutrina espírita. Nós estamos fazendo algumas reflexões em torno do fenômeno morte. E temos em alguns vídeos falado sobre a passagem que é nada mais, nada menos do que a transferência da pessoa do mundo corporal para o mundo espiritual por ocasião da morte. Agora, no vídeo de hoje, nós vamos trazer informações a respeito da influência do tipo de morte sobre as sensações da alma na sua passagem. E nós vamos fazer isso em duas etapas distintas, ou duas situações distintas. As sensações da alma na morte natural e as sensações da alma na morte violenta. Então vamos nessa. Na morte natural, que resulta da extinção das forças orgânicas por velhice ou doença, o desprendimento se opera gradualmente, mas ainda aqui varia de pessoa para pessoa. Nós vamos colocar aqui dois parâmetros. A pessoa mais espiritualizada e a pessoa mais apegada às sensações e prazeres do mundo corporal. Recordando o entardecer, quando todo o céu se anila, a morte parece um sonho na consciência tranquila. Luiz de Oliveira. Para as pessoas mais espiritualizadas, olha que coisa interessante. O desprendimento quase que se completa antes da morte. Isto é, a pessoa começa a desencarnar antes da morte. Repita! A pessoa começa a desencarnar antes da morte. E é muito comum, real, verdadeiro, natural, nesse estágio, a pessoa divisar o mundo espiritual. Ou seja, a pessoa vê o que se passa, algumas coisas do que se passa no mundo espiritual. Pessoas. Os médicos materialistas vão atribuir isso à alucinação pelo momento da morte, pela agonia da morte iminente. As pessoas mais espiritualizadas, neste caso, as pessoas mais espiritualizadas, para elas, a perturbação é quase nula. Ou então, a perturbação não vai passar de um sonho tranquilo e calmo. Para as pessoas apegadas às sensações e prazeres do mundo corporal, o desprendimento, embora se opere gradualmente, é mais difícil. Por quê? Porque
A força de coesão entre o perispírito, ou corpo espiritual, e o corpo físico é grande. É grande. Há uma luta ferrenha entre duas forças. Uma luta ferrenha entre duas forças. A força natural do desprendimento e a força que a alma ou o espírito faz para permanecer no corpo. E pasme, essa luta pode levar dias, semanas, meses. Na morte violenta, a vida orgânica é subitamente destruída no auge da sua força. Neste caso, o desprendimento só vai começar depois da morte e vai levar algum tempo. A pessoa fica desnorteada, pensa, sente, se vê e se percebe naquele corpo que foi destruído e tem todas as sensações nele, experimenta todas as sensações naquele corpo destruído. A pessoa não acredita que a vida naquele corpo foi extinta. Só depois de algum tempo, e esse tempo varia de pessoa para pessoa, é que ela vai reconhecer a sua posição de desencarnada, isto é, que ela não mais pertence ao número de pessoas do mundo corporal. Ainda aqui, existem infinitos casos que variam conforme o progresso intelectual e moral da pessoa. Nas pessoas mais espiritualizadas, essa situação dura pouco. Já em outras pessoas, essa situação pode se prolongar por anos inteiros. Eu entendi a referência. Mas a situação mais aflitiva se dá nos casos de suicídio. O corpo espiritual fica preso ao corpo físico, com a alma experimentando todas as sensações, com sofrimentos cruéis. Como é que é? Repita! Nos casos de suicídio, o corpo espiritual fica preso ao corpo físico, com a alma experimentando todas as sensações, com sofrimentos cruéis. Deste modo, podemos sintetizar da seguinte forma: quanto mais lento for o desprendimento por ocasião da morte, maior será o sofrimento da alma. A rapidez do desprendimento varia com o grau de adiantamento moral da alma, da pessoa. Na criatura de consciência limpa e habituada à prática do bem, a morte é um sono calmo e tranquilo, cujo despertar é aquela sensação de felicidade. É o futuro. É fato. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.